Hoje é uma noite de milagres, porque Deus está aqui. A Bíblia fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele se faz o quê? Presente. Então não tem nada impossível, demasiadamente impossível, que Deus não resolva hoje à noite para a tua vida. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que ficou lá fora, ficou. Você não resolve nada hoje aqui. Concorda comigo? Para você entender direito, você não resolve nada que ficou lá fora, aqui dentro. A não ser depois do que você vai escutar. Se mova com tudo aquilo que você escutou nesses últimos dias. Sabia disso, irmãos? Lendo as Pedras Preciosas de Rick Renner, eu acho que terça, ele falou sobre o cristão que cai no tédio espiritual. O que é tédio? Algo chato, né? Algo que não tem novidade. Algo monótono. Rick Renner fala sobre não cair no tédio do cristianismo. Sabe como é que não se cai no tédio espiritual? Praticando o que você ouviu. Eu acho que você já tem escutado muita palavra, não tem nesse lugar? Então está na hora de você praticar tudo aquilo que você tem escutado. Perdoar é prática. Dar é prática. Orar nunca cai na frieza. Quem pratica nunca cai na frieza. Agora, quem é um simples ouvinte, para no meio do caminho. Quem está comigo? Então nós estamos diante de um belo momento para que você entenda a sua parte na aliança e comece a se mover como Deus quer que você se mova. A parte dele já foi feita, agora a nossa tem que ser continuamente feita. Amém? Então nessa pequena introdução, você deve estar sentindo faltas de algumas pessoas hoje, né? Jane, Cuína. Alguns outros da liderança, alguns outros pastores também estão viajando. Nós chegamos essa semana, estávamos de férias. Que tempo maravilhoso. Sabia que é importante você descansar? Nunca pare, mas descanse. Quando você se cansar, aprenda a descansar. Nunca pare. Toque no seu vizinho e diga, nunca pare. Diga assim, eu preciso de você ativo. Diga para ele aí, diga. Nunca pare. Aprenda a descansar, mas parar não. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 43. João 4, 43. Vou tomar água na boca, porque dizia pastor Bud que quem toma na boca é homem. Né, Eliseu? Mulher toma no copo. Vai ser bom para um ministro vir aqui, homem, e tomar no copo, não vai depois disso? João, capítulo 4, a partir do 43, diz assim, uma história muito... A cura de um filho de um oficial, mas eu quero ler com você o texto. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram, todas as coisas cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e fosse até seu filho para o curar, porque já estava à morte. Se for Jesus, atenda, se não for, desliga. Nunca se distraia, nunca perca a unção. Toda distração anula a unção que está determinada para ir para a sua vida hoje à noite.
se desligue de tudo e se ligue aqui no que Deus está falando com você. 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não quereis. Jesus aqui não está criticando esse homem porque ele pediu para Jesus ir até ele, não. Jesus está falando aqui que tinha que acontecer alguns milagres para o povo começar a crer, tá certo? Não pense que Jesus estava criticando a atitude desse homem. Disse-lhe o oficial, 49, Senhor, desce, vamos, antes que o meu filho morra. No 50 disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem insistiu que ele fosse. E o homem só acreditou se ele fosse. A minha Bíblia diz assim: e o homem creu na palavra que Jesus lhes disse e foi-se. 51. E descendo ele logo, após Jesus ter dito, vá, o seu filho está vivo. No 51 ele diz, e descendo logo, porque, olha para mim, quando Jesus te diz algo, ele não se arrepende do que diz. Quando Jesus lhe diz algo, ele não se arrepende do que diz. Então, se mova no que Jesus tem te dito nesses últimos dias. Já você pega. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora que se achara melhor. E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. No 53, diz, entendeu, pois, o pai. Aqui a Bíblia já não diz que é oficial, né? A Bíblia já diz, o pai. Que era aquela, a exata hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a tua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Olhe bem para mim. Eu quando vou corrigir a Helena, eu digo, olhe nos meus olhos. E ela está assim agora. Onde ela vai falar com uma pessoa, ela diz, olhe nos meus olhos. Se faz sentido, não é fé. Se não faz sentido, ou se faz sentido, não é pelo Espírito de Deus. Se faz sentido, não é o sobrenatural de Deus agindo naquele momento. Nenhum milagre na Bíblia, vou ler algumas coisas que o Espírito compartilhou comigo e a gente vai conversar hoje à noite. Nenhum milagre na Bíblia fez sentido. Concorda comigo ou não? E na tua vida, se algumas coisas estão fazendo sentido, pode ter certeza que Deus não está envolvido nelas. Deus é espírito. E não se move pelos sentidos, nem por sentimento algum, para fazer você alcançar o que Ele te disse. Então, todos os milagres, nenhum fez sentido. Naturalmente não se fazia sentido. Naturalmente não faz sentido você encontrar um cego de nascença, cuspir no chão, fazer um lodo, passar no olho dele
e ele sobrenaturalmente ser curado. Quem está comigo? Não faz sentido. Porque a fé não se move pelos sentidos. Não faz sentido uma mulher que gasta tudo o que tem e sofre com uma rejeição da sociedade, sobrenaturalmente ser tocada só com um toque. Porque a fé não faz sentido com o natural. Não faz sentido uma menina morta, ou melhor, um homem morto há 3 dias já, enterrado, fedendo, cheirando mal, sobrenaturalmente ressuscitar. Porque não faz sentido. Então, para você se mover em fé, você não precisa sentir, nem se mover pelos seus sentidos para acreditar no que Deus te falou. Deus, preste bem atenção, Deus não está interessado em mudar o que Ele fala ao teu respeito. Nenhum amém. Deus não está interessado em mudar, Valderi, o que Ele te falou para atender aos nossos caprichos. Porque Deus não se move pelos sentidos naturais. Deus se move por fé. A Bíblia fala de uma forma bem clara, vamos voltar para esse texto, que aquele homem foi para um lugar 30 quilômetros longe de onde ele estava, aonde o filho estava morrendo. Porque ouviu falar, a fé vem pelo ouvir. Ouviu falar que Jesus estava a 30 quilômetros de distância, mas sabia que se ele liberasse uma palavra, ou fosse a real intenção daquele homem, era que Jesus o acompanhasse. Que Jesus fosse com ele na casa dele, para orar pelo filho, impor as mãos, ou vê-lo e mandar ele ressuscitar. E Jesus falou claramente que vocês precisavam de sinal para crer ainda mais. Não foi assim? E vocês percorrendo 30 quilômetros, no intuito de chegar perto de alguém, para resolver algo. Eu preciso resolver alguma coisa com fulano. É tão longe, mas eu sei que se eu chegar perto dele, as coisas vão andar. É você sair às cegas, sabendo que em alguém que você vai encontrar vai resolver o que você tanto precisa. E eu fiquei pensando, meditando nessa história desde ontem. Imagine a frustração que quis bater na porta do coração daquele homem quando Jesus disse só assim: vá. Vá. O seu filho está vivo. Porque a Bíblia é bem clara e fala que 2 dias antes, Jesus fez o seu primeiro milagre. Transformou água em vinho. Disse que muitos que estavam na Galileia viram aquilo e creram, ao ponto de acompanhar Jesus em alguns percursos dele. E certamente aquele homem soube do que aconteceu lá naquele casamento, né? A Bíblia diz que muitos dos que estavam na Galileia viram o que ele fez. Quantas palavras nós já recebemos direto do trono de Deus desses últimos dias? E porque não houve um toque, nós desprezamos a unção do Espírito para curar, para restaurar, para renovar e para libertar. Aonde eu te digo que você veio buscar hoje, eu te digo, vá, porque já está feito. A Bíblia não fala que aquele homem chegou para Jesus e disse: são só 30 quilômetros. Por favor, vamos, me acompanhe. Venha comigo.
A Bíblia é clara que Jesus só liberou uma palavra. A palavra foi de vida e não de morte. E foi exatamente no horário que ele falou que o filho viveu. Tem coisas que vão ser ditas hoje à noite que não vão fazer sentido para a tua alma. Mas se você pegar pela fé, as coisas vão se ajustar sobrenaturalmente hoje. Nós não estamos em um culto de autoajuda, como o pastor Janduí bem diz. Nós estamos em um culto de ajuda do alto. E a ajuda do alto não se move pelos sentimentos ou pelo... Faz sentido isso. Eu vou crer, porque isso faz sentido. Pois eu te digo que para você se mover em fé, não faz sentido. Fazem uns 25 dias, de repente, como um domingo desse, eu acordei, fui fazer atividade física. Quando eu cheguei lá, de repente, me deu uma tontura, nunca tinha tido isso, pastor Emanuel, e de repente a vista escureceu. Parei ali, chamei o professor, ele viu que eu realmente estava meio pálido, fiquei ali, tomei uma água, passou. Só que quando eu cheguei em casa, fiquei pior. Eu disse: Sara, me leve para o hospital. Cheguei lá na Santa Clara, os sintomas foram piorando. E eu disse: rapaz, eu vou olhar a internet, o que é que esses sintomas quer dizer. Só eu faço isso, né? Você já riu se acusando. Eu sabia que esse exemplo iria lhe alcançar. Que a gente está junto no mesmo barco. O que quer dizer tontura pela manhã? Pela manhã. E quem procura, acha. Quem bate, abre-se. Não abra a porta do medo. Não deixe, na verdade, melhor. Vamos reformular essa frase, Lúcia. Quando o medo bater na porta do seu coração, não abra com mais medo, abra com fé. E o que foi que aconteceu? Tudo que estava dizendo ali de sintomas, eu comecei a apresentar. Taquicardia, Carol. Sudorese. Tosse. Eu nem estava tossindo. Quando eu li, eu comecei. Mas eu estou tossindo. Isso não está certo, não. A médica chamou para fazer o eletro. Eu não tenho problema cardíaco. O eletro deu alterado. Aí ela fez: você vai ter que ficar aqui até 1h da tarde, porque vai ter que repetir o eletro para saber se está tendo alguma complicação. Nisso, eu já liguei para a Sara e pedi oração a alguns irmãos, chegaram lá naquele lugar. E quando eu vi as pessoas, aí é que eu fiquei mais... Rapaz, eu não posso estar passando por isso não. E aí eu acordei. Não tem aquele desperta, ó tu que dormes, né? Tá. Comecei a declarar a palavra. E declarar a palavra, e declarar a palavra, e chamar à existência as coisas que não se viam. Reivindicar a minha cura por conta dessa aliança. E falar os sintomas, e falar isso, falar aquilo. Diga, de repente. Tudo voltou ao normal.
O eletro deu a mesma coisa do que eu tinha feito às 8 horas da manhã. E a médica olhou para o primeiro, o segundo. Eu liguei para um médico conhecido, um cardiologista, e ele fez: não, Felipe, aí está tudo normal. Eu acho que foi um equívoco. Porque, irmãos, deixa eu te dizer, quando você se move em medo, as coisas ficam gigantes diante de você. Agora, quando você se move em fé, gigante cai com a palavra. Então, eu declarei a palavra e aquela situação cessou. E Deus não está interessado em mudar absolutamente nada do que Ele tem te dito. Se você é sarado e curado, você é sarado e curado. Se você é suprido do início ao fim da tua vida. Se você é guardado, você também não vai sofrer dano algum. Lendo um livro de irmão Rega que chegou esses dias da Aluminar, e ele falando sobre as provações, as tribulações, as perseguições que todos nós vamos passar. Vamos passar. Jesus mesmo falou isso. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quem é o Deus desse mundo? Não tenha medo de falar. Quem é o Deus desse mundo? O diabo. Qual é o melhor? Qual é a profissão de Satanás? Roubar, matar e destruir. Então, quem tem sido o teu freio nesses últimos dias? Deus não é. Então aquele homem atentou em uma só palavra: vá, seu filho está vivo. Agora imagina a volta para a cidade. Não veio com o que ele estava querendo, veio só com uma palavra, mas a Bíblia é bem clara e mostra o que ele fez. Creu de todo o coração. O que Deus tem dito a você nesses últimos dias, que você tem desconsiderado só porque não houve um toque natural? Só porque o pastor não foi, só porque o meu líder não falou, só porque eu não estava esperando isso, não é motivo para você descredibilizar a palavra de Deus. Porque uma só palavra, vinda da parte de Deus, ela muda a tua vida, e muda a tua família, e muda o teu chamado, e muda o teu trabalho, e muda tudo que você está. Uma palavra, uma só palavra da parte de Deus tem poder para alterar o curso que você bagunçou. Então, irmãos, andar por fé é isso. Para o mundo é loucura, para o mundo é doidice, mas para nós não. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu te digo, os melhores dias da tua vida, eles estão por vir, quando você atentar para andar no sobrenatural da fé. Falar sobre os dons espirituais, o dom da fé. Se resume a mim? Se resume aos ministros? Só os ministros podem andar no dom da fé? Não. Você é corpo. Você é corpo de Cristo. E vão ter algumas coisas, irmãos, que vai ser bom você pegar a ajuda com alguém, mas você vai ter que começar a resolver parada só. Você vai ter que começar a andar ou abrir a sua boca diante de tudo que você está vendo e andar nas coisas que não fazem sentido. Eu tenho um amigo que ele é da tropa de elite da polícia. Não é Silvio não, é outro. Diz que ele me contando uma história que quando vai para algo onde está acontecendo uma rebelião, ele tem que usar todas as estratégias e armas que ele aprendeu lá no curso de formação. Gás lacrimogêneo não faz mais efeito para ele. Bomba moral não estoura mais os ouvidos dele.
E ele entra, resolve e sai. Ele disse, Felipe, teve um dia que foi tão pesado o negócio, tão pesado, que foi tão rápido que a gente resolveu, que eu nem entendi que eu já estava em 10 minutos fora do local, chupando ibum e agradecendo a Deus por estar bem. Deixa eu te falar um negócio. As armas da tua milícia, elas não são carnais. As armas da tua milícia, elas são poderosas em Deus para você resolver rebeliões que você vai ter que resolver. Porque as armas da vossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. O que são fortalezas? Não faz sentido. Não faz sentido eu abraçar quem faz mal, quem está falando mal de mim. Não faz sentido eu perdoar a quem está levantando falso testemunho de mim. Não faz sentido eu dar quando eu estou precisando. Não faz sentido eu andar em amor quando olhares atravessados são jogados para mim. Irmãos, não faz sentido você andar na palavra. Eu sou PhD em rejeição. Eu sei o que é ser rejeitado. Ser olhado assim, atravessado. Aprender a engolir seco. Quem já escutou essa expressão? Antigamente existia um Felipe que revidava tudo. Né, Sara? Revidava tudo. Porque se eu não revidasse, eu sairia por baixo. Mas quem disse que você tem que revidar? Eu estou olhando para duas pessoas aqui, eu não estou olhando para ela agora não, mas você está pensando que eu não estou ligado em você, né? Eu estou ligado e por isso que você está aqui hoje à noite. Para você andar no que realmente faz sentido para a sua vida. Não é o que faz sentido para você. Preste bem atenção. Então, eu fui moldado ao longo do tempo a andar em amor quando parecia que não iria dar certo. Estou vendo até os cutucões assim, tá vendo? Tá vendo? Porque não faz sentido. Interessante que a Bíblia fala em todos os milagres quem eram as pessoas, né? Fala de Jairo, o principal da sinagoga. Mas isso não quer dizer que Jesus só opera milagre a quem tem status na sociedade, não. Porque um mendigo na porta do templo também foi curado. Mas ele faz questão de mencionar quem era a pessoa para mostrar que a onipotência dele é real. E eu só fui, irmãos, tendo uma mudança real na minha vida quando eu entendi que Deus não é homem. Porque eu fui criado dentro de um ambiente, Emanuel, que era na base do grito tudo. E a psicologia não diz isso, né? Que quando você é criado em um ambiente que tem esses leva grito demais, você vai repercutir isso, vai refletir como um espelho, né? Trabalhei em um lugar onde o cara só era no grito, e aquilo me moldou para tratar as pessoas só no grito. Prontei para a Sara assim, mas não estou falando com ela não, eu vou ter calma, para você não pensar que eu vivo gritando minha esposa. E entendendo que não funcionava desse jeito, a palavra foi me lavando, me moldando.
E você, homem, que está aqui hoje à noite, você pode ser lavado por essa mesma água que me lavou. Você pode restaurar o relacionamento com os seus filhos hoje. Ah, porque eu fui criado assim. Não necessariamente você vai ter que terminar assim, a não ser que você queira. E fui entendendo, Robson, Deus não é homem. Deus não é homem. A minha frustração com os homens me fazia essa barreira com Deus. Não, Deus falou, mas será que vai acontecer? Pois eu te digo, olha bem para mim, olha para mim. Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Então, acaso dito se cumprirá. Abra lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19. Números 23, 19. Diz: Deus não é como os homens. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi Deus que prometeu, quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Olha a pergunta. Deixa eu ler de novo. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então, eu me questionava, Senhor, por que isso não acontece na minha vida? O Senhor já falou, por imposição de mãos eu já recebi, por isso, por aquilo, e nada tem acontecido. Eu acho que só eu que passei por essas perguntas, né? Se posicione, mude a sua forma de falar, mas também a sua forma de me ouvir. Então, viver por fé é isso, irmãos. Não faz sentido. Não faz sentido você cumprir a palavra de Deus, mesmo que você esteja sofrendo dano. Não faz sentido você declarar a palavra, mesmo diante da falta. Não faz sentido, em momentos difíceis, você começar a falar com problemas e ver situações se moldando ao que você tem dito. Então, vão ter momentos que você vai ter que falar com você mesmo. Acorde, mude, fale, perdoe, porque não faz sentido você continuar da forma que você está, tendo um futuro tão glorioso diante de você. Essa ceia do Senhor é a prova disso, irmãos. Que nós estamos aqui celebrando algo que foi feito para nos favorecer. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Deus quer te dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, muitas vezes, não faz sentido o que você vai fazer daqui para frente. Então, construa as suas pontes à luz da palavra. Construa suas pontes declarando a palavra, falando a palavra. Eu tenho visto e ouvido esses últimos dias ministrações de pastor Bud, voltando àquelas ministrações que são a visão desse ministério, que nunca vão deixar de ser. Palavras carregadas de fé, que rejeita a incredulidade, que rejeita falar negativo, que rejeita não crer na palavra. Nesses últimos dias, dentro do Verbo da Vida, voltará-se a falar não coisas que agradam aos nossos ouvidos, mas o que sempre funcionou. O que foi que sempre funcionou? A palavra falada tem poder de mudar situações. Então não vai mais fazer sentido. Não fará mais sentido você voltar aos velhos costumes.
É você não se conformar com situações que você está vivendo e por conta da declaração da palavra, coisas acontecerem como aquela palavra dita para aquele oficial: vá, seu filho está vivo. Mude, você consegue. Trate bem quem lhe trata mal. Não faz sentido, irmãos. Nós não estamos mais na lei. Jesus fez questão de dizer isso. Moisés dizia isso, mas eu digo isso agora. A lei dizia isso, eu vos digo: abençoe quem vos persegue. É para você ficar um pouco pensativo, irmãos. Porque a nossa vida de cristão, ela tem que corresponder ao que dizemos que temos como Senhor. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que nos ajustar para que nós possamos agradá-lo. Eu não só falo se falarem comigo. Preste atenção. A partir de hoje, fale com quem não está falando com você. Ah, Felipe, mas eu não consigo. Quebre esse sofisma, essa fortaleza, pelas armas poderosas que você tem na sua boca. Porque morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Que fruto você quer comer? Amargo ou doce? Então, muitas vezes o que sai, muitas não, todas as vezes, todas as palavras que saem pela nossa boca é porque está enraizada aqui, ó. Então, nessa noite de lembrança, em memória dele, relembrando a aliança, cumpra os seus deveres. Eu tenho 37 anos de idade. Alguns aqui conhecem meu pai, né, Bergson. Nem disse a ele que estava ministrando hoje, senão ele tinha vindo. E eu fui criado, Valdevino, saí de casa com 23 anos, quando casei com essa jovem aqui. Nunca meu pai disse eu te amo. Nunca. E eu fui o último a nascer de novo na família, né? Aqui nesse lugar. Lá em 2006. E depois que nascemos de novo, papai nunca tinha dito eu te amo. Nem eu tinha entendido de dizer também. Porque eu não fui criado em um ambiente como esse. Nunca aprendi, Carol, a dizer eu te amo. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu te amo. Eu cheguei e me espantei. Eu digo, eu te amo? Poxa, que coisa é essa? Só quem diz que ama é marido e mulher, tal. Foi o que aconteceu. Um dia, papai ligou para mim e fez, meu filho, liguei só para lhe dizer uma coisa. Eu te amo. Não fez sentido para mim. Não vai fazer sentido para você. Para algumas pessoas, quando saírem desse lugar, ligar para algumas pessoas, dizer, eu te amo. Tem coisas que precisam ser resolvidas antes de amanhã. Estou declarando nada de mal para a sua vida. Mas antes de você dormir hoje, existem inquietações do Espírito para que você resolva algumas coisas no dia que se chama hoje. Não vai fazer sentido para a sua mente, para o seu intelecto,
mas espiritualmente serão feitas algumas coisas que já estão no coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Você, mulher, que por muito tempo tem declarado mudança para o seu marido, vão ter algumas coisas que você vai começar a fazer que não fazem sentido. E você vai começar a se mover debaixo de muito amor. Você, mulher, preste bem atenção. E nesse mover do amor, que passariam 10, 15 anos para acontecer na tua casa, sobrenaturalmente em semanas irá acontecer. E você está aqui, certo? Nem pense em ninguém, nem mande essa mensagem para ninguém. Você está aqui. No dia que nós entendermos mesmo que Deus não é homem, nós vamos começar a desfrutar mais do sobrenatural dele. E você não vai viver mais dependente só de um dia de culto como esse. Porque você vai ter prazer na intimidade com o Senhor. Guarde a sua mente, guarde seu coração. Se mova pela palavra. Para a gente fazer a ceia, deixa eu falar algo para você. Lembre que uma mente cheia de perturbação, de tormenta, não escuta a voz do Espírito. Lembre, preste bem atenção. Agora, uma mente renovada, à luz da palavra, é certo que você será sensível para escutar a voz do teu Pai. Então está aberta uma temporada de favor de Deus sobre a tua vida. Mas esse favor se vem com a prática da palavra, com a mente renovada, com os pés firmados na rocha. E aí você passa de igreja militante para igreja triunfante. Você não tem que militar mais nada não, meu querido. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já conquistou por nós, ou para nós. Quem entende de português aqui, me diga: Jesus, Deus, é um Deus, é o Deus de aliança ou um Deus de aliança? Opa! Deus é o Deus de aliança. O faz o O na nossa região. Faz você entender que é um substantivo direto, um sujeito direto, melhor dizendo. Um é qualquer um. Deus é o Deus de aliança, que se move pela essa aliança que Ele fez conosco. Então deixa eu te falar uma coisa. Cumpra seus deveres, para você desfrutar dos seus direitos. Não é assim, Lau? Cumpra seus deveres, para você desfrutar de todos os direitos que Deus já conquistou para você. Não é que vai conquistar, não é o que já conquistou.